Bem, iniciamos aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, focada no empreendedorismo geotécnico. Terraplanagem, qualquer um que esteja fazendo uma casa, ou vai fazer uma casa, nós temos clientes assim, se deparam com a terraplanagem. E a terraplanagem não é só terraplanagem, corte, aterro. Tem vários problemas, como vocês vão ver nas mini aulas, que devem estar sendo vislumbrados. Quer dizer, quando a gente fala terraplanagem aqui, é uma visão, no mínimo, holística. Quando eu falo no mínimo holística, porque no nosso caso ela é celestial. Nós trabalhamos no conhecimento trino. E o conhecimento trino fala que nós temos que ter uma visão holística, teoria e prática, mas também a da intuição, que é um conhecimento que vem do Espírito Santo. Nós não vou falar disso, muitos acham que isso é religião, não é religião, né? Mas vamos se ater à parte técnica então. Então hoje nós vamos falar da questão referente à implantação de um corte aterro. Essa palavra em si representa a terraplanagem. Senhores, qualquer casa, eu vou exagerar um pouco, mas muito pouquinho, precisa de um corte e um aterro. Ou precisa só de um corte. Mas para onde vai o material? Você sabe que tem uma responsabilidade desse material que foi escavado no seu terreno, para onde ele vai? Aquele aterro tem responsabilidade. Muitos dão contrato em zona urbana, empresas que se responsabilizam por tirar esse solo aqui e cuidar do aterro. Até existem aterros de inerte, assim que o próprio lixo tem aterro sanitário. Mas queremos dizer e alertar para essa responsabilidade. Porque quando você está na zona urbana, você talvez encontre um empreiteiro que vai comprar a sua terra, ou vai carregar e vai cobrar por carregar, ele vai ter que fazer um aterro, é isso que eu quero dizer. E se você precisar fazer um aterro na sua casa, pior ainda, né? Pior ainda porque aí você vai estar submetido a esse mercado de compra de aterro, né? Então, tanto numa situação de corte e aterro, no projeto de implantação de uma casa, estou falando de uma casa, mas pode ser de uma barragem, né? Só que barragem, a situação de disposição do terreno é bem mais simples, né? Mas eu queria me ater bem objetivamente aqui, a você ter que fazer um corte, como está aí na figurinha, tem um terreno natural que essa linha tracejada, tem um corte, tem um aterro. Onde que eu vá, que é o melhor dos mundos, é compensar esse corte nesse aterro, e não sobrar nada do terreno. Outro dia eu estava fazendo um projeto de uma casa e eu perguntei, olha, pelo que eu vi perguntei para a arquiteta, pelo que eu vi do terreno, vai ser só corte, né? E ela me falou que sim. Depois eu percebi que houve um erro na nossa linguagem. E havia um corte, mas havia um aterro. E um aterro bastante significativo, aterro quase vertical, né? Ótimo. Cortou e aterrou, isso reduz muito o custo do dono da casa, porque ele não tem que cortar e levar para fora. Ele vai usar dentro do terreno dele, né? Então essa compensação corte-aterro é sempre bem-vinda. Só para clarear mais o que eu estava falando, lá teve um corte, onde a arquiteta brilhantemente procurou acompanhar o terreno, e o pouco corte que ela teve, que ela minimizou o corte, e usou tudo num aterro vertical aqui na frente da casa. Muito interessante. E aqui está um exemplo de corte, e um corte aí, no caso do exemplo, é feito sem o projeto geotécnico. Quase matou quem estava fazendo, essa ruptura que tem aqui, quase matou quem estava fazendo o corte. Porque o ser humano tem uma falsa ideia que o corte pode ser feito na vertical, que ele fica de pé, né? E é muito perigoso. Às vezes, aqui ele ficou. Ele era assim, ó, mas ele ficou aqui. Enfim, tem que ter a geotecnia. Mas hoje eu quero me ater ao projeto de corte aterro. E aqui, então, um aterro. Os aterros terão outras mini aulas, eles devem ser feitos em camadas horizontais, de baixo para cima. Existe uma sobrelargura, que nós vamos falar em uma mini aula, que vai ter que ser retirada. Se não for retirada a sobrelargura aqui, vai dar o problema de estabilidade também superficial desse aterro. Camadas horizontais com controle tecnológico geométrico para ter homogeneidade de camada e um controle tecnológico para ver se o grau de compactação e de umidade estão adequados e também saber se eles atendem às propriedades de engenharia daquele aterro, daquele muro de arrimo, daquele solo
reforçado, daquele solo grampeado, por exemplo. Aqui, se eu quiser fazer um corte na vertical, eu preciso verificar as resistências desses solos, quer seja aqui no corte, quer seja aqui no aterro. Para isso eu tenho que tirar a amostra, fazer o programa de investigações geotécnicas para saber os parâmetros. E alguém está me ouvindo e está falando assim, é muito complicado. Não tem nada de complicado. Na verdade, eu só estou alertando a sociedade para as coisas que são necessárias. Ah, mas é uma casinha. Casinha vai ter a necessidade de, por ser uma casinha. E uma barragem vai ser muito maior porque tem a barragem. É por ter uma complexidade de mais solos e mais volumes. Mas tudo tem o tamanho certo, né? Tudo tem o tamanho certo. Mas tem que ter a investigação geotécnica, né? Tem que ter os equipamentos de terraplanagem, tem que ter o processo executivo. O processo executivo para fazer um aterro de uma casa é o mesmo de uma barragem. Né? Tem que fazer de uma certa forma. Fazer arroz não é igual? Não depende de se o arroz vai ser serviço para um arquibilionário ou não. Arroz é arroz. A qualidade do arroz pode ser diferente. Para fazer arroz é fazer arroz. Né? Então é mais ou menos isso que eu estou querendo passar para vocês. E nessa implantação então, do corte a aterro, na terraplanagem, com relação a essas obras e origem dos problemas geotécnicos, né? Porque a hora que querem fazer, já desde a limpeza do terreno, a escavação, o corte, sem um planejamento geotécnico dessas obras, sem conhecer o comportamento dos solos, saber onde está o nível d'água e tudo mais, nós estamos procurando encrencar, né? E é isso que eu estou querendo evitar com as mini aulas de terraplanagem. A necessidade de planificar o terreno causa o surgimento de desníveis, ok? E já a limpeza já provoca um problema de variação de tensões e comportamento do solo. Ele muda, fica sujeito à erosão, a recalques, mas enfim, desníveis de taludes de corte e taludes de aterro e, consequentemente, problemas de deslizamento, problemas de recalque, alteração do escoamento das águas de chuva superficial. Nós vamos ter infiltrações internas não implicam em problemas de erosão e assoreamento. Tá mal eu redigir a frase, mas é infiltrações. Nós vamos ter, só com a limpeza, mudança das infiltrações e vamos ter problemas de drenagem interna e problemas de erosão e assoreamento. Senhores, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo daqui a pouquinho, senão eu posso perder no tempo aqui. A instalação de fossas céticas e sumidouros não geram problemas de estabilidade de taludes e tampouco de fundação. Não geram problemas. Podem gerar problemas, né? Então, vamos falar desses dois itens que a gente está falando. Quando nós pegamos terreno em zona urbana, fossas céticas e sumidouros, né, podem sim já estar dando origem a problemas geotécnicos. Mas podemos sim executar sumidouros e fossas céticas de uma forma adequada a não dar problema. É isso que aquela frase queria dizer. Com relação à drenagem, é o seguinte: qualquer terreno está sujeito à chuva. Ele tem que ser preparado para aquela obra de terraplanagem não ser estragada com a chuva. Isso nós falamos em outra mini aula. Mas ele está sujeito, a hora que eu tiro a capa de superficial do terreno, a infiltrações de água e o corrimento superficial de água. Parte infiltra, parte escorre. A que escorre em superfície gera erosões. E aqueles grãozinhos erodidos ou movidos do local, eles se agregam numa gotinha d'água e vai parar lá no rio. Ou numa rede, antes de uma rede, numa rede de drenagem superficial. Ou na casa do vizinho. Ou na rua. E isso é crime ambiental. Por isso que é importante, né, nós fazemos o que nós falamos em outras mini aulas, que é a drenagem provisória e proteção provisória. Né? E é isso que nós queremos aludir naquele item que falamos sobre erosão e assoreamento. Ok? Então, peço para vocês verem a descrição dos vídeos, fazer a inscrição lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Estou à disposição nos workshops das 16 às 17 para tirar qualquer dúvida de tudo que estamos colocando, que é aqui nos mini aulas, assim como nos mini treinamentos. Vem conosco,